Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Débora Cristine e eu sou graduanda em Ciências Biológicas. Na aula de hoje, nós conheceremos um pouco sobre os fungos, o que eles são, como são estruturados, como eles se reproduzem, como eles são classificados. Fungo. É uma palavra estranha, né? Será que eles são do bem ou são do mal? Todas essas informações vocês ficarão sabendo assistindo esse vídeo até o final. Eu prometo que não vai passar de 20 minutinhos para contar tudo para vocês. Vamos lá! O que são fungos? Em primeiro lugar, vamos esclarecer o que são os fungos. Sabe quando você esquece um pão no armário? Passa um tempo e você vai pegar e ele está preto ou verde, meio acinzentado, com um cheiro estranho que te dá uma crise de espirros? Geralmente nós dizemos que esse pão está embolorado. Esse bolor é um tipo de fungo que estava constantemente se alimentando nesse pão. A sua vontade de espirrar foi provocada pelos esporos que levantaram quando você mexeu no pão. Nós estamos cercados pelos fungos. Com certeza, quando você era pequeno, você procurou as famosas casas de fadas pelos jardins, ou achou graça das orelhas de pau crescendo em um tronco bem úmido. Eles estão por toda parte, acreditem. Mas apesar de saber disso, temos também que saber a definição biológica do que é um fungo. Os fungos são organismos heterotróficos e eucariontes que podem ser unicelulares, ou seja, aqueles que possuem uma célulazinha só, igual, com certeza você já ouviu falar da levedura, ou multicelulares. Antigamente, eles eram considerados plantas primitivas. Porém, hoje, com o avanço científico e tecnológico na análise de DNA, propiciando os estudos filogenéticos mais refinados, é sabido que os animais são mais próximos filogeneticamente dos fungos do que as plantas. Por isso, eles têm um reino só deles, o reino Fungi. Agora vamos aprender um pouco sobre a estrutura dos fungos. A grande maioria das espécies de fungos é filamentosa. O nome desses filamentos é hifas, como vemos aqui nessa imagem. A união densa de várias hifas forma o micélio, que é o que vemos aqui na base dessa imagem aqui. O micélio pode ser observado em cogumelos, como esse aqui, e existem dois tipos de hifa, a hifa septada e a hifa cenocítica. A maioria dos fungos apresentam a hifa septada, que são divididas pelos chamados septos. Os septos são paredes transversais, mas elas são perfuradas por um poro, permitindo assim a comunicação entre as células e a passagem de organelas celulares. As hifas que não apresentam esses septos recebem a denominação de aseptadas ou cenocíticas, que é o caso da daqui de baixo. Nela, o que se observa é um citoplasma contínuo com vários núcleos espalhados. Nos fungos parasitas, as hifas são chamadas de haustórios e são capazes de retirar do seu hospedeiro as substâncias necessárias para o desenvolvimento delas. Ainda fazendo parte da estrutura de fungos, vamos falar um pouco sobre a parede celular desses seres. As células que formam a parede dos fungos são ricas em quitina, um tipo de polissacarídeo encontrado também no exoesqueleto de artrópodes. Lembra quem são eles? Os insetos, as aranhas, os camarões. Lembra-se que a parede celular das plantas é composta por celulose, sendo assim mais próximo dos animais do que das plantas. A nutrição dos fungos é heterotrófica.
Eles são organismos incapazes de sintetizar o seu próprio alimento, diferente das plantas, que são autotróficas. Esses seres vivos geralmente liberam enzimas sobre o alimento e depois absorvem os nutrientes que necessitam. Lembra do pão embolorado que você encontrou no armário? Se ele estiver com uma parte que não está preta, não a corte e coma, pois todo o pão está sendo degradado pelo fungo. Existem fungos parasitas, simbiontes e fungos saprófitos, que são aqueles que vivem de matéria orgânica retirada de seres mortos. Assim como nos animais, nos fungos, o glicogênio é o principal carboidrato de reserva. A reprodução dos fungos ocorre, em sua grande maioria, por meio da formação de esporos, os quais podem ser produzidos de maneira assexuada ou sexuada. Esses esporos ajudam os fungos a espalharem-se pelo ambiente, uma vez que são muito secos e pequenos, o que os permite ficar suspensos no ar. Lembra do pão? Foram esses esporos que fizeram você espirrar, ele é bem levinho. Alguns esporos são pegajosos e espalham-se pelo meio, aderindo-se ao corpo de insetos, por exemplo, e há aqueles que são lançados pelos próprios fungos. Ao encontrarem um local adequado, os esporos germinam e dão origem a um novo fungo. Existem 3 etapas na reprodução sexuada: a plasmogamia, a cariogamia e a meiose. Como vocês podem ver aqui nesses lugares que eu circulei para vocês. A reprodução sexuada inicia-se geralmente com a atração das hifas, que liberam moléculas sinalizadoras sexuais. Essas moléculas atraem as hifas, que, ao se encontrarem, fundem-se. Quando ocorre a união do citoplasma de 2 micélios, temos o processo de plasmogamia. Os núcleos de cada indivíduo não se fundem de imediato, em algumas espécies, podendo demorar de poucas horas até muitos e muitos anos. Na cariogamia, os núcleos haploides fundem-se formando um zigoto diploide, que logo se divide por meiose e volta a ser haploide, formando os esporos. Na reprodução assexuada, os esporos são produzidos nos fungos filamentosos, por meio da mitose. Em outros foi observado também o brotamento, a fissão e a fragmentação de hifas. Aqui nessa imagem, nós vemos um cladograma onde nos é apresentada a classificação dos fungos. Temos os quitridiomicetos, que são os fungos aquáticos e apresentam esporos flagelados, porque eles vivem na água e precisam do flagelo para se movimentar. E são aqui o fungo mais primitivo, primeiro no cladograma. Logo em seguida, temos os zigomicetos, que possuem hifas, que são os mofos. Aquele que estava lá no seu pão, lembra? É um zigomiceto e também cresce nas frutas. Os ascomicetos possuem hifas, podem viver na água ou na terra, englobam a maioria dos fungos. Os basidiomicetos apresentam hifas septadas, são os cogumelos e as orelhas de pau. Você pode estar sentindo falta de um nome, o deuteromicetos, porém esse nome caiu em desuso, pois com o avanço científico foi possível encaixar os fungos classificados como deuteromicetos em alguns dos grupos presentes aqui nesse cladograma.
pois antes todos os fungos que pertenciam a esses deuteromicetos eram aqueles fungos que havia dúvidas sobre o esquema de reprodução dele. Agora foi possível descobrir e acabou que eles eram algum desses 4 tipos de fungos presentes aqui. Doenças causadas por fungos. Os fungos podem ser maus. Sim, eles podem causar doenças em nós, os seres humanos. Algumas delas, por exemplo, é a onicomicose, que é essa doença que afeta as unhas. Ou o pé de atleta, também conhecida como frieira. Por isso é importante você secar bem os pés após o banho para evitar o surgimento de micoses como essas aqui. Uma vez instalada a micose, a pessoa deve procurar um dermatologista para cuidar dessa situação. Continuando, fungos que fazem mal. Aqui nessa imagem vemos outro ser humano contaminado por um fungo, uma doença chamada pano branco, que geralmente é adquirida na praia. E, como não somos só nós os humanos que é contaminado por fungos, temos aqui um gato contaminado com esporotricose, que também é uma doença causada por fungo. Essa esporotricose é uma doença que tem cura. Então, se você vê uma ferida estranha no seu gato que demora muito a sarar, leve seu amiguinho no veterinário porque tem cura e ele vai ficar bonzinho de novo. Mas nem sempre os fungos são maus. Tem fungos que são remédios. Isso mesmo. Alguns fungos são antibióticos usados no tratamento de doenças bacterianas, como sífilis e a gonorreia. Isso é possível graças ao descobrimento acidental de um cientista escocês, o Alexander Fleming, que em 1929 descobriu que a penicilina tinha ação antibacteriana. Ele estava lá fazendo um estudo na placa de Petri dele, caiu um fungo nela e ele percebeu que a bactéria não se expandia para o lado do fungo. Ele começou a estudar esse evento e acabou por descobrir os antibióticos, que são usados até hoje. E como o mundo dos fungos gira muito rápido, os fungos também podem ser usados na culinária. Sim, você sabe, nós comemos o champignon, provavelmente o mais famoso aqui dessa lista. Pode ser usado no estrogonofe e no molho madeira e é rico em fibras alimentares que ajudam no trânsito intestinal. Aqui temos o shiitake, que é popular nas receitas orientais e é ótimo para controlar a pressão arterial. Temos também o shimeji, que é associado para combater alguns tipos de câncer. O portobello, que possui um aroma bem intenso e ajuda a controlar níveis de colesterol no sangue. O porcine, que é rico em proteínas e aminoácidos que ajudam a acelerar o metabolismo. E temos também as trufas, que não é aquela de chocolate, é um cogumelo, que podem ser brancas ou pretas. Possuem características iguais, ricas em vitaminas e agem no organismo prevenindo o envelhecimento precoce das células. Ou seja, além de serem comestíveis, eles ainda trazem bastante benefício à saúde de quem o consome. Ainda no ramo culinário, nós temos nosso famoso fungo unicelular, as leveduras. A levedura é um fungo de grande valor econômico. Para produzir a energia que necessita, ela realiza o processo de fermentação, processo através do qual produzem gás carbônico e álcool etílico a partir do açúcar. O gás carbônico liberado nesse processo cria pequenas bolhas de gás no interior da massa, fazendo com que o pão cresça e fique fofinho.
Por apresentar essa propriedade, são muito utilizadas para fazer pães, bolos, pizza, cerveja, vinho. Várias coisas são feitas com leveduras. E além de tudo isso, os fungos também podem ser indicadores ambientais, que é o caso do líquen. Existem tipos diferentes de líquens: o líquen crostoso, o líquen folioso e o líquen fruticoso. Além da forma, eles também se diferem na cor, mas todos são associação entre um fungo e uma alga, numa relação de mutualismo. As algas são responsáveis pela realização da fotossíntese. A partir daí, ela fornece substâncias orgânicas para os fungos. Por sua vez, os fungos mantêm a umidade e dessa forma protegem as algas ao impedir que elas ressequem. É assim que os líquens conseguem viver. Eles resistem a altas temperaturas e falta de água. São espécies pioneiras, se instalam em locais desabitados e promovem condições para que outras espécies colonizem o local. Eles são ótimos indicadores de poluição no ar. Seu desaparecimento indica que tem algum fator aumentando o índice de poluição naquele lugar onde ele se encontra. Assim como os líquens, as micorrizas também estão numa relação de mutualismo. São associações de fungos com raízes de plantas. As hifas que envolvem as raízes são chamadas de ectomicorrizas. Elas formam um manto em volta da raiz. E as que penetram dentro da raiz são as endomicorrizas, o que aumenta a superfície de absorção de água e sais minerais, que são convertidas em formas mais fáceis de serem absorvidas pela planta. Em troca, a planta fornece substâncias orgânicas a eles. Os fungos muitas vezes podem ser considerados como pragas, porém, alguns podem combatê-las. Existem fungos que são pulverizados sobre outras plantas para atacarem algumas pragas-alvo. Há um estudo recente feito por uma aluna de doutorado que visa proteger morangos e feijões do ataque do ácaro rajado, mergulhando as sementes em suspensão com os fungos. Aqui o ácaro rajado. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Vimos que os fungos são seres bem complexos e variados, podendo causar alucinações, tonturas e até mesmo a morte, ou podem ser remédios que curam doenças que antes da descoberta dessa propriedade não possuíam cura. Eles podem ser pragas, parasitas ou podem combatê-las. Assim como alguns são mortais, outros são adições maravilhosas em pratos famosos e nutritivos. Essas foram as bibliografias usadas na pesquisa para a aula de hoje. Elas estão aqui na descrição do vídeo também. Podem deixar suas dúvidas nos comentários. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!